Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Eu, Monsenhor Héctor de São Bento, quero chamar tua atenção sobre o Evangelho de São Lucas, que corresponde a este tempo de preparação à Quaresma, que no calendário tradicional corresponde ao domingo do 60º domingo do calendário tradicional. E isto chama muito a atenção porque é uma parábola que quem frequenta a missa já escutou muitas vezes, mas eu vou fazer uma interpretação como Cristo ensina, mas como tem que ver com os três inimigos de nossa alma e, portanto, de nossa salvação. Curta e compartilhe este vídeo, ajude o canal, sempre sua contribuição, o Pix está aí para ajudar. Também na descrição está o número da conta bancária, se quer fazer de outra maneira, mas contribua. É um canal que precisa, porque a Santa Missão Católica e da tradição da Igreja deve permanecer, se multiplicar. E se você gostou deste conteúdo, faça seu comentário, seu pedido de oração e ajude, que Deus te abençoe. Amém. Bom, vemos que o texto que corresponde a este domingo, segundo a Divina Palavra, é do Evangelho, capítulo 8, versículos, vamos ver, versículos 4 aos 15. E é a parábola do semeador. O semeador saiu a jogar sua semente. E, resumindo aqui, na explicação que dá Nosso Senhor, seus divinos lábios vão a pronunciar que essa explicação é que é própria para os apóstolos, para os discípulos, que é permitido conhecer mais profundamente estas parábolas e os outros que não têm bom coração realmente escutar e não entender muitas vezes. São, como diz a primeira leitura, os falsos irmãos que também estavam em torno, e Cristo sabia, porque conhece Deus o coração dos homens. Assim diz que, diz assim, por exemplo, que a semente que cai à beira do caminho são os que ouvem, mas em seguida vem o diabo e lhes tira do coração a palavra para que não creiam, nem se salvem. Importante remarcar isso. Como a semente, que é a Divina Palavra, vai a ser espalhada, vai ser pregada, mas cai em diferentes terrenos pedregosos, entre espinhos, e também aqueles que até que cai um pouco de terra mais ou menos boa, vai crescer, mas não vão a dar fruto. E depois outros que caem em terra boa, fazem uma raiz boa, vão a crescer e dão o fruto, cada vez se multiplicando mais. Mas aqui vemos que na Divina Palavra fica claro os três inimigos de nossa alma, que são, como nós sabemos, o mundo pecador, mundo que rejeita Deus, e também o demônio e a carne. Esses três inimigos da alma também estão aqui na Sagrada Escritura, na Divina Palavra, e vemos que é muito claro quando Jesus Cristo vai a colocar aqui, primeiro, o demônio. O demônio é aquele ser espiritual, puramente espírito, que ele vai a ter como ofício tentar os homens. O homem, composto já de alma e espírito, de corpo e alma espiritual, imortal, digamos, para deixar bem claro, assim é a doutrina católica de sempre. E vemos que o demônio, um ser puríssimo, espiritual, mas que se corrompeu, parte desses miles e milhões, quase número infinito, de anjos que Deus criou, antes da criação do homem. E aí eles vão passar por um teste, eles não passam, e vários, sobretudo Lúcifer, que era a luz de Deus, ele vai se corromper e corromper tantos outros, e cai no inferno. O castigo eterno para um ser eterno. E ali vemos que eles, com raiva, inveja, na criação do mundo e dos homens,
que têm novas chances, eles vão querer tentar, querer não, vão ter como ofício tentar os homens. E assim seria como uma briga de os anjos caídos com Deus, né? Ali é só ódio, só ranger de dentes, como Cristo fala, como Apocalipse fala, como todas as parábolas e ensinamentos de nosso Salvador. E o demônio, então, tira o fruto, cai, mas é à beira do caminho. São aqueles que estão sempre rondando, vai à igreja, não vai, vai à paróquia, não vai, um dia sim, um dia não, e vai se até entusiasmando um pouco, mas quando ouvem essa divina palavra, o demônio, com seu ofício de tentar, eles vão caindo em pecados, a influência do demônio é maior, vai tirar os poucos frutos que tiveram e perder para que não acreditem e não se salvem. Olha que Jesus Cristo muito claro aqui nesse ponto, dizendo que o demônio tira para eles não se salvarem, né? Então, o perigo de nossa salvação, quando não escutamos a voz de Deus, nos sermões, nas pregações, nesse vídeo, por exemplo, que é uma graça atual, que ouvem, e tantos outros que vão ouvir, é uma graça, uma bênção. Então, multiplique. Por isso, minha insistência, multiplique, porque não é um material só de marketing, de propaganda, não. Isto é a divina palavra que deve ser escutada e multiplicada para todos ver. O demônio, então, é perspicaz, é muito intuitivo, ele vai ser mais inteligente que qualquer homem, e assim ele vai tentar para fazer cair mais armas. Neste fato, vou lembrar como os três pastorzinhos, Francisco, Jacinta e Lúcia, em Fátima, 1917, vem um primeiro segredo que se dividiu em três partes. A primeira parte era a visão do inferno. E como as almas em um lugar oscuro, mas com brasas acesas, desciam as almas, e os demônios com imagens horríveis, deformados, como se fossem animais deformados. E ali, o que diz Santo Tomás de Aquino, a condenar os demônios feios, e aí horríveis. Os filmes de terror ficam fichinha com o que acontece aí no inferno, e aí propriamente pura maldade. Bom, é para nós entender que a divina palavra aqui Jesus nos ensina. Mas também está outro, que é o mundo. O mundo é o que Jesus disse quando disse que a semente, ou seja, a palavra de Deus, cai entre espinhos. Mas o que cai entre espinhos dice, estos ouvem a palavra de Deus, mas como cai, são sufocados pelos espinhos, pelo cuidado das riquezas, prestando atenção, dos prazeres da vida, das preocupações da vida, prazeres da vida, eles não dão fruto e se perdem. É o mundo pecador, o mundo que está fora de Deus, que não admite Deus, nem escola, nem em política, nem Deus em nenhum lugar. Os princípios que Cristo dá, como isso que evangelizou tanto Europa, Espanha, Itália, França, etc., que tiveram tantos santos, hoje cada vez mais vão apostatando, abandonando a fé católica e os princípios do Evangelho, que estão arraizados ainda até nas leis civis, mas vemos que se vai rejeitando e colocando leis que são propriamente anti-católicas, anti-moral cristã, né? Então, o mundo pecador. E aí estamos nós, que estamos morando no mundo, mas nós somos do mundo. E isso Jesus disse em outra passagem. Mas também a carne. O outro inimigo de nossa salvação é a carne. São nossas más inclinações, nossos defeitos, todo aquele que vai atrapalhar, mas vem conosco. O demônio está fora, o mundo está fora, mas nossa carne, com os seus defeitos, temperamentos, defeitos dominantes, pecados, etc., vícios. E ali dice, quando ele diz, aquele que a divina palavra espalhada, pregada e cai em solo pedregoso. São os que ouvem a palavra de Deus, que acolhem com alegria, mas não têm raiz. E creem um certo tempo, acreditam, mas na provação, por não ter raiz, eles sucumbem. Assim vemos como a divina palavra realmente
deixa claro nessa parábola Jesus que o que se ensina na doutrina, no catecismo, dos três inimigos da alma, o demônio, o mundo e a carne, está também ali conteúdo nesses inimigos, nessa semente, nesses sinais que Cristo deixa muito claro. Para nós fica ser aquela semente que cai em terra boa, e isso é uma graça de Deus, por isso devemos pedir sempre, ser aquele que vamos acolher, não como o ventre, como diz na Divina Palavra, não ouvir a Divina Palavra só, a Sagrada Escritura só, a voz de Deus, e ser aqueles que vamos ouvir e vamos agir conforme as virtudes, aos sacrifícios, a oração, que na prática, evidentemente, o catolicismo é mais prático que teórico. A teologia surge muitas vezes para defender, para dar razão de nossa fé e também para ver digamos, os mistérios, como podem ser expostos para uma criança entender. E assim os grandes homens teólogos, como Santo Tomás, São Bonaventura e tantos outros, resumem esses grandes mistérios em breves palavras e simples, aparentemente muito simples, mas com um conteúdo muito profundo. Pensamos na graça de Nossa Senhora de Gravandá, Nossa Senhora de São Paulo, a graça de poder ser essa terra boa que dá 100% de fruto. Que assim seja. Amém. Até o próximo vídeo. Curta e compartilhe este vídeo. Que Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.